Oi, oi, aqui é a Jaque Camilo, mais uma vez com uma live. E o de hoje é conversação desde o início é bom. Bom, eu estou fazendo essas lives baseado nos bate-papos que eu estou fazendo com mulheres empreendedoras. Porque eu me relaciono muito com esse público, então eu decidi bater um papo com essas mulheres para conhecer melhor o histórico de aprendizado dentro do inglês e para poder ajudar num caminhar dessas mulheres dentro do objetivo delas. E hoje ainda eu conversei com a Aline Navarro, então eu vou contar um pouco da história dela. Mas antes de eu começar a contar a história dela, eu quero pedir que para quem estiver aqui ao vivo, vá dando um hi, hello, deixando aí o seu coraçãozinho, a sua curtida, o seu like, para eu saber quem é que está aqui, para eu saber também se meu áudio tá bom, se o meu vídeo tá bom. Aqui no Insta, a Daniele Nascimento acabou de entrar. Já vai dando um hi, manda um coraçãozinho aí para eu saber se meu áudio tá bom, se meu vídeo tá bom. Hello, Dri! Legal. Pessoal entrando. Bom, então, como eu disse, eu vou contar um pouco da história da Aline, porque de repente quem tá aí pode se relacionar um pouco também. E é importante para eu saber, conforme eu for contando a história dela, é importante para eu saber se alguém também se relaciona ou se passou por experiências similares. Obrigada, Adri. A Bia tá falando que o meu áudio tá bom, que o vídeo tá bom. Hello! O pessoal entrando. A Fê tá aqui. Bacana. Então, o que que... Bom, a Aline, ela tem 35 anos e ela é mãe de duas meninas, a Melissa e a Bianca. E eu sempre gosto de perguntar um pouco da jornada empreendedora, e ela disse que ela virou empreendedora depois que a primeira nasceu, que acho que a Bianca, o nome da mais velha, nasceu. E aí ela tá recentemente compartilhando num grupo que a gente tá uma frase que eu gostei muito, né, que muitas de nós que somos mães empreendedoras nos relacionamos, que é que os filhos costumam parir grandes empreendedoras. Então é muito legal a gente perceber o grande número de empreendedoras que também são mães. Quem for mãe aqui, raise your hand. Levanta a mão aqui para ver quantas mães a gente tem aqui. Então, como é que foi a história dela? Ela disse assim para mim que quando ela tinha dos 15 até aos 17 anos dela, ela estudou inglês por 2 anos e meio. Só que era assim, era numa universidade, uma faculdade, que tinha de 80 a 110 alunos, então era muito grande mesmo. E ela falou que era só 1 hora aos sábados. As mamães levantando a mão. Temos mamães aqui. Ela falou que era só 1 hora aos sábados, né? Que era pouco tempo e que era muita gente. Então, ela contou assim para mim que, e olha só, dos 15 aos 17, hoje ela tem 35, então faz quase 20 anos desde a última vez que ela realmente fez um curso de inglês. Mas ela me disse assim que uma grande frustração dela é que não tinha conversação. Ela falou assim, e nem tinha como no curso que ela estava. Porque, enfim, de 80, às vezes mais de 100 alunos, o professor não conseguia ali estar atendendo todos os alunos nessa necessidade de treinar conversação. Então, foi por isso que eu trouxe o tema da live de hoje, que conversação desde o início é bom. Então, antes de eu responder essa pergunta, eu quero explicar um pouco sobre um estudioso que se chama Stephen Krashen. Eu acho que eu já mencionei sobre ele em uma das lives, eu não me recordo qual agora. E ele falou assim que ele fala sobre uma abordagem natural de aprendizagem. E ele relaciona com a gente quando a gente é criança. Eu tô vendo que aqui no Face tem 4 pessoas aqui online, o pessoal da Insta tá dando hi, tá falando comigo, mas eu não sei quem é que tá aqui no Face. Vai dando um hi para mim também, para eu saber quem tá aqui. Só a Bia que já deu um ok. Quero saber com quem que eu tô falando. E aí o Stephen Krashen, ele relaciona com a gente quando é criança.
como é que é a aprendizagem da fala quando a gente é criança? A gente primeiro escuta muito alguém falando com a gente, não é isso? E a gente primeiro entende muito do que falam com a gente. A gente primeiro, né? Quando a Luísa está no processo agora de começar a falar algumas palavrinhas, juntando uma palavrinha com a outra. Oh, Samuel, hello, long time no see you. Quanto tempo que eu não te vejo? E aí ele comenta sobre essa situação para a gente perceber. A Luísa, né? Então, muito engraçado, porque ela já entende quase tudo, gente. A Luísa tá com 7 meses e a gente fala com ela, às vezes a gente acha que ela não vai entender, né? Então, por exemplo, outro dia tava eu e meu marido conversando e a gente falou alguma coisa de sair ou de passear no meio da fala. Na hora ela estava sentadinha, ela pegou a bolsa dela, ela tem uma bolsinha, ela adora, pegou a bolsinha dela na mão, assim, foi até a porta, andando até a porta, e falou, tchá, tchá. Independente já ir embora, né? Então, assim, no meio da nossa conversa, ela entendeu ali a palavra, eu não lembro nem se era sair, se era passear, e já ia indo embora. Então, olha só que interessante, a gente primeiro entende muito, né? Antes de começar a falar. Então, ela fala poucas palavras, mas ela já entende muita coisa. Então, o que vocês acham aqui a resposta sobre essa minha pergunta? Então, é o seguinte, conversação desde o início, se você acabou de entrar no curso, né? E o curso fala conversação desde o primeiro dia, não costuma ser muito positivo, não costuma ser muito bom. Por quê? Porque a gente precisa do repertório de inglês na cabeça. A gente precisa aprender a viver o idioma primeiro, a trazer o idioma para a nossa rotina, a ter ele todos os dias com a gente. Nem que seja 5, 7, 10 minutos diários. E a gente precisa, nesse tempo diário de contato com o inglês, aprender primeiro como que eu entendo o que eu escuto. E fazer muito treino de ouvir e entender. Ouvir e entender. Muito, muito treino. Por quê? Se eu começo a falar inglês desde o primeiro dia que eu começo o curso, desde o começo, desde quando eu estou iniciando o meu contato ali com o inglês, o que acontece na hora de você falar, da gente falar? A gente vai pensar em português. Qual é o repertório da nossa cabeça? É o português, não é? Então, a gente vai pensar a frase em português, vai traduzir palavra por palavra como que aquilo ficaria em inglês, e o que vai sair da nossa boca? Uma tradução do português para o inglês. Não vai sair inglês da nossa fala. Fica engraçado falar, né? Inglês. Mas vai sair um português-inglês. Né? E o que você que está aqui me acompanhando quer falar? Você quer falar inglês? Inglês do jeito que ele é? Ou você quer falar um português-inglês? E qual que é um dos grandes problemas disso? Um dos grandes problemas disso é que quando você começa a falar um português-inglês e você faz isso por muito tempo, diga-se mais de um ano, né? O que acontece? Esse português-inglês, esse inglês traduzido do português, ele se consolida na mente. E qual é o problema disso consolidar? Depois que você descobre qual é o correto, o que acontece? Você vai ter mais dificuldade para poder fazer essa transformação, de começar a falar o correto. Porque você já consolidou na sua mente como que se fala aquilo. Só que você consolidou de um jeito traduzido do português. E não é do jeito que realmente se fala em inglês. Tá? Eu vou dar um exemplo aqui, não sei, eu não preparei essa parte, tá? Então, se não for um exemplo muito bom, vocês me dão um desconto aí, tá bom? Mas eu vou dar um exemplo assim do português. Por exemplo, não, eu já sei mais ou menos o exemplo. Bom, vamos lá. Vamos aqui no exemplo. Se a palavra... Não existe a palavra fazer, em que, em alguns casos, ela é um sinônimo de executar. Por exemplo, se eu falo assim, eu vou fazer uma tarefa. Eu tenho uma tarefa para fazer, certo? Eu falo essa frase. Eu tenho uma tarefa para fazer. E aí, nessa frase, eu tenho a palavra executar, que é exatamente o sinônimo nesse sentido. Eu tenho uma tarefa para executar, certo? Então, tanto faz. Quer dizer que as duas palavras são sinônimos, eu posso usar em qualquer situação?
Se eu pegar, por exemplo, eu vou falar assim, eu tenho um bolo para fazer. Eu posso usar executar da mesma forma? Eu tenho um bolo para executar? Não posso, não dá certo. Ninguém executa um bolo. A gente faz um bolo, certo? Então, existem palavras que combinam em determinadas situações. Por exemplo, que isso em inglês se chama collocations. Alguém que já ouviu falar de collocations? Raise your hand para eu saber, levanta a mão. Hello, Grazi, a Grazi aqui no Face, Valdeci aqui no Instagram, a Vanessa, da Blog Organizada, pessoal entrando. E aí, então, não combina. Então, em inglês, isso se chama collocations. Então, por exemplo, existe algo similar, que é o verbo make e o verbo do. Os dois significam fazer. Mas tem situações que eu vou usar o make e tem situações que eu vou usar o do. Se você não tem consciência disso, por que eu sei disso? Não é só porque eu sou professora, porque eu já tive muito contato com inglês, porque eu já escutei muito inglês e porque eu já percebi o uso dessas palavras em determinadas situações. Isso já tem ali um repertório na minha cabeça, umas caixinhas ali com inglês ali dentro. Não é porque eu sei regras, não é porque eu sei regras, é porque essas caixinhas estão na minha cabeça de tanto que eu ouvi o inglês. As regras servem para organizar essas caixinhas na cabeça, de tanto inglês que a gente escuta. Tá? Então, por exemplo, na situação de fazer um bolo, a gente falaria make a cake. Eu não posso usar o do, por exemplo, porque não é algo comum. Seria como falar executar um bolo. Ninguém fala executar um bolo, certo? Então, é isso que eu quero dizer. Não adianta só pegar a tradução de uma palavra que você sabe e lá é traduzido do português para o inglês. É preciso ter muito inglês na cabeça, tá? Outra coisa importante que eu disse já sobre a vivência. Mas uma coisa que eu quero dizer, então, não é bom ter conversação desde o início. Então, quer dizer o quê, Jaque? Que eu vou fazer um curso sem nunca falar nada? Qual que é o momento, né? Quando é que eu vou começar a falar? Olha, aí é tema para outra live, né? Mas, bastante gente entrando no Insta. Zezé, quem que é aqui? Maggie, é isso? Maggie, hi, Honório. Pessoal entrando. Deixa eu ver aqui no Face, tem alguém falando comigo. A Grazi, hi! Collocation, é a primeira vez que está ouvindo, Samuel, sobre collocations? Two L's, tem 2 L's, collocation. Dá uma pesquisada, que você vai ver, é bem bacana, para aprender como que as palavras combinam em inglês, tá? Bom, então o que eu estava falando sobre a situação de que quando é que eu, então, sei que é bom eu começar a treinar a minha conversação. Bom, é difícil falar de tempo, porque essa é uma pergunta que todo mundo fala, né? Em quanto tempo que eu posso começar a falar inglês, que eu vou ser fluente e tal? Enfim, cada uma dessas perguntas é uma live diferente, mas eu vou dar uma resposta bem sucinta aqui, que eu posso depois destrinchar em outra live, se assim for do interesse de vocês. Eu recomendo por cerca de 1 ano, pelo menos, para que você tenha esse contato em ouvir muito inglês, mas não só de ouvir, de entender aquilo que escuta, um contato diário, de ouvir e buscar entender, ouvir e buscar entender, por cerca de 1 ano. Mas não só ouvir e tentar entender, eu já vou falar um próximo passo aqui desse treino. Por quê? Porque depois de 1 ano você já vai ter bastante conteúdo de inglês na cabeça. E é bem provável, né? A tendência é que você já esteja muito mais preparado para uma conversação. Porque o que acontece quando você tem muito inglês na cabeça? Não sei se tem alguém aqui que já acontece isso. Se tiver alguém também, raise your hand para eu saber, que eu gosto muito de trocar experiências com quem já tem um pouco mais de experiência com inglês, né? De aprendizado de inglês. Quando a gente vai falar, vem uma frase certinha assim, ó, na cabeça, em inglês. Gente, é meio mágica, sério. Não sei se tem alguém aqui que já passou por isso. Mas você vai falar e vem assim, ó, o trecho na sua cabeça. E você simplesmente fala aquele trecho de inglês que vem na sua cabeça. Quer dizer que para começar a falar eu preciso pensar em inglês 100%? Eu também não gosto muito dessa ideia. Não, você só vai falar se você estiver pensando 100% em inglês. Por que eu não gosto dessa ideia?
porque isso pode ser um limitador de você nunca achar que você 100% pensa em inglês e você vai achar que você nunca está pronto para começar a treinar a sua conversação, né? Então, é importante que você perceba que o inglês rodeia a sua mente de determinada forma, de que você vai ver alguma coisa, alguma palavra, algum termo, alguma frase vem na sua cabeça, né? Que você fala alguma coisa em português, às vezes dá até vontade de falar alguma coisa em inglês, mas não é que 100% do tempo você vai estar pensando em inglês. No começo que você começa a desenvolver sua conversação, é possível, sim, que você ainda pense em português e que você ainda faça, que você comece, na verdade, traduzindo do português para o inglês. Isso é ok, não quer dizer que você só pode treinar a conversação se você toda hora vier direto em inglês. Não, o que eu quero dizer é que você tem que tomar cuidado para 100% do tempo não ser tradução do português para o inglês. Você já tem que o inglês já tem que estar, como eu disse, rodeando a sua cabeça. Para que quando você vai começar a falar, o começo vai ser uma mescla mesmo. No começo você vai traduzir um pouquinho do português para o inglês, um pouquinho vai ser do inglês mesmo, mas como você já vai estar habituado a ter uma vivência de inglês, a ter o inglês no seu dia a dia, é muito mais provável que se você falar alguma coisa que seja do português para o inglês, é muito mais provável que você, conforme vai consumindo os conteúdos de inglês autêntico, ou seja, em materiais que são de pessoas nativas mesmo, de falantes nativos, né? Filmes, seriados, vídeos, podcasts, áudios diversos. É muito provável que você comece a perceber e vá cada vez mais trazendo enchendo as suas caixinhas de inglês na cabeça. Às vezes ela está aqui falando, adoraria isso, mas não tenho, eu faço tradução simultânea do português para o inglês. É isso, Zezé, que você quis dizer? Quero entrar em inglês esse ano. É a Rayane, é isso? Eu não sei se eu tô... O Raya, não sei se é quem... Ah, mas sem pressa. Sem pressa. Ainda relembrando sobre a história da Aline, ela me disse assim, que um dos objetivos dela é importante, eu falei numa outra live, a importância de associar seu aprendizado com seu objetivo. Um dos objetivos dela é viajar a lazer. Só que ela disse que ela tem um prazo para daqui a 2 anos. Então, eu falei para ela que essas dicas que eu dei servem muito para ela. Então, eu quero que ela passe 1 ano criando esse hábito, essa vivência de ouvir muito inglês. E aí, no 2º ano, ela começa, assim, a treinar mais a conversação. Porque daí, quando ela vai viajar, vai estar muito mais fácil de ela entender as pessoas nativas, né? Que ela quer viajar para o exterior. E assim também já vai ter treinado mais o inglês da conversação de algo de inglês que vem da cabeça dela, né? Vem direto em inglês. Então, ela já vai estar muito mais preparada. Penso em português e falo em inglês. Legal, Zezé, mas você consegue pensar assim a porcentagem? É 100% das vezes? Sei lá, você consegue trazer isso de alguma forma em porcentagem? Se não, começa a tentar se observar se isso sei lá, 50% do português para o inglês, 50% só que vem direto em inglês, as frases na sua cabeça. Pensa um pouquinho na porcentagem disso, que, como eu disse, leva um tempo para a gente 100% pensar em inglês. Leva tempo, tá? Eu mesmo tenho palavras que às vezes vêm em português na cabeça, que eu preciso pensar mais a fundo como seria. Eu diria que, para mim, hoje está cerca de 95% que eu penso já em inglês na hora de falar. E tem hora que é até engraçado. Eu penso em inglês, alguma palavra que eu tenho que eu quero falar em português, né? De tanto contato que a gente vai tendo com o idioma. Mas isso é um processo, tá? No começo, como eu disse, é natural que seja um pouco assim. E se você ainda pensa muito em português, é o que eu falei, precisa mais dessa vivência, que eu já conversei contigo, né? Bom, e aí um outro quesito que eu ia falar, um segundo passo, porque não é só ouvir e tentar entender. Uma outra coisa que a Aline disse é que ela até entende coisa que ela lê, mas ela não tem treino nenhum da pronúncia. Então, eu não preciso esperar começar 1 ano para começar a falar em inglês. Eu preciso esperar mais ou menos, isso varia muito de 1000 situações, mais ou menos 1 ano, para eu poder começar a treinar conversação.
mas nada me impede de começar os treinos da fala, de treinar minha pronúncia, tá? Então, é muito importante que esses treinos que eu vou fazendo de ouvir e entender, que eu busque ouvir e repetir, tá? Ouvir e repetir. Ah, mas como é que eu vou saber se eu tô falando certo? Eu tenho uma dica muito legal para isso, que é o Google Tradutor. Não sei se alguém já viu isso. Quando você aperta o Google Tradutor que clica no microfone, quem já usou essa ferramenta do Google? Raise your hand, levanta a mão. Às vezes em português mesmo, sabe quando você quer fazer uma pesquisa? Você aperta lá e você fala, sei lá, qual a idade, não sei, de uma pessoa famosa aí, do Rodrigo Santoro, não sei. E aí você joga a pergunta para o Google, ele te traz a resposta, sabe? Você pode escolher mudar lá o idioma para inglês. Às vezes muita gente já usou esse recurso, né? E aí você fala em inglês o que você quer, porque o Google ele escreve a frase, né? E aí você consegue ver se a sua pronúncia está certa, porque se o Google escrever uma coisa muito diferente, é porque essa pronúncia não está lá muito legal, né? Então você precisa continuar treinando, tá? Eu também estou fazendo alguns desafios aí para quem está comprometido em buscar um passo a passo de treino de inglês, nem que seja 5, 7, 10 minutos diários, que eu estou auxiliando nessa questão da pronúncia, em dar um suporte da pronúncia, dos treinos de pronúncia, para quem está comprometido em começar a ter essa vivência já no idioma. Então, se alguém aqui tiver comprometido, entre em contato comigo aí no direct message, no DM, no Messenger aqui no Face, que eu explico melhor como funciona, tá? A Kiria, né, que tá falando aqui, eu tô usando o Duolingo, mas o Google deve ser mais confiável, né? Porque eu já peguei falando coisa errada no Duolingo e ele dando como certo. Então essas ferramentas, elas são de suporte, elas nunca são 100% confiáveis. Até o Google, quando você fala, você quer, Zezé? Fala comigo que eu te explico, tá? Me chama depois que eu te explico melhor como é que é o desafio. Até o Google, quando eu vou falar, às vezes, eu sei que minha pronúncia não tá errada, mas eu vou falar e ele às vezes não entende bem, porque às vezes você tem eco no local, e aí você precisa falar bem perto do microfone, e às vezes você precisa falar bem articulado, porque se você fala meio assim tudo junto, ele não vai entender bem. Então, existe uma certa deficiência da ferramenta, mas ela serve para você ter algum parâmetro, alguma base, às vezes até para se surpreender, porque às vezes você acha que sua pronúncia é ruim, aí você vai lá e fala para o Google e fala, e não é que ele me entendeu mesmo, né? Então, quem conseguir fazer esse treino com a plataforma do Google, vem aqui com a ferramenta do Google, né? Vem me contar depois, que eu vou ficar muito contente de saber se deu certo e como que foi a experiência. Se não deu certo também, vale contar como foi a experiência. A Ju entrando aqui. O Samuel usa direto, Samuel, o Google é isso para falar? Você usa direto? Legal, já bacana saber que você usa. E funciona bem para você? Diz para mim se funciona bem para você. Deixa eu ver, tenho uma pergunta aqui, já falo já sobre isso, Vanessa, porque tem a ver com uma questão que a Aline me falou, já eu respondo. A Vanessa está perguntando aqui, quero ensinar inglês para as minhas crianças em casa, qual a idade que você acha ideal para começar? Já falo já, tá? Antes, eu só queria complementar sobre essa parte do treino da pronúncia. Eu acho que eu já terminei. Só um minutinho que eu tenho minha colinha aqui, gente. Sabe como é? Às vezes pode pedir alguma coisa. Bom, outra coisa que eu queria falar de muito interessante que é sobre a questão de treinar, da parte de treinar conversação. E quando eu for treinar conversação, quem eu procuro para treinar conversação? Bom, eu falo assim, você pode procurar um professor brasileiro, né? Eu ou qualquer professora ou professor brasileiro para te ajudar? Você pode, dá para começar a desenvolver a conversação. Porém, existe uma questão aí que é a seguinte. Tanto, assim, eu como professora, para entender os alunos, eu vou ter mais facilidade de entender, porque inclusive se o aluno ou a aluna
fizer a tradução do português e inglês, pode ser que eu entenda, porque eu sei o que a pessoa está querendo dizer, porque eu estou percebendo que está traduzindo do português para o inglês, né? E existe uma outra questão que é, eu sou brasileira, e por mais que eu já seja fluente, que eu já tenha aí inglês avançado, eu sou brasileira, eu tenho sotaque, então pode ser que meu aluno, minha aluna também consiga me entender melhor, porque o sotaque é mais aproximado do que ele está acostumado a ouvir, né? Então eu recomendo, pode ser até que você possa começar com um professor ou com uma professora brasileira ou brasileira, mas depois de um tempo, ou para quem já quiser se desafiar desde o início, treinar a conversação com professores nativos, tá? Porque você vai ter essa percepção de realmente, poxa, eu vou ter que me fazer ser entendido. Se ele ou ela não está me entendendo, é porque provavelmente eu devo estar traduzindo do português para o inglês. Então, vai te forçar a correr mais atrás de entender realmente o inglês e de realmente colocar o inglês na sua cabeça, né? E uma outra situação é que você vai ter que fazer um esforço maior para entender um nativo de verdade, que não vai ter o sotaque que você está acostumado de brasileiro. Então, vai te forçar a se acostumar cada vez mais a ouvir o inglês real, tá? Então, eu falo assim que dá uma alavancagem. Isso aí a gente encontra facilmente. Ah, mas aonde? Já tem várias plataformas hoje em dia em que você consegue treinar inglês online com professores nativos e você paga por hora. Mas antes disso, lembra que você precisa desse tempo, né, de preparação da sua mente de inglês na sua cabeça, de vivência do inglês, ok? É um passo aí mais avançado do treino de conversação. Bom, deixa eu responder a pergunta da Vanessa primeiro, que o pessoal já tá falando um monte de coisa. Deixa eu voltar aqui, calma aí. Deixa eu ler de novo. Então, Vanessa, eu vou primeiro falar a experiência da Aline, e aí eu venho responder a fundo a sua pergunta. Eu estava conversando com a Aline, né? E aí ela disse assim que a filha dela, de 5 anos, a mais velha, ela assiste só desenhos e vídeos em inglês. E que ela adora. E quando tem música, ela canta junto. A filha dela canta as músicas já em inglês junto. E ela falou assim que acha ótimo, porque na escolinha ela até tem inglês, mas ela tem coisas básicas, né? Ela já aprendeu números, ela falou que ela já aprendeu números, cores e tinha mais alguma coisa. Eu não sei se são frutas, era alguma outra coisinha que eu não lembro direito. E aí eu falei que é muito bacana e que isso é a melhor forma realmente de incentivar as crianças relacionando com algo do gosto. E Vanessa, para dizer qual que é a melhor idade, eu já vi alguns estudos sobre isso, tá? Algumas pessoas, alguns estudiosos, eles rebatem falando que pode ser prejudicial, porque quando a criança é muito nova, pode prejudicar a fala, porque tem criança que às vezes demora mais para falar, porque ela está tendo ali 2 idiomas, né? E será que da Luísa é isso? Porque ela está demorando para falar. Não tinha pensado nisso agora que eu estou falando para vocês, que eu parei para raciocinar. Mas isso daí outros estudiosos falam que isso não é algo prejudicial. E como eu disse do estudioso lá do Steven Krashen, que isso é algo, na verdade, natural. Porque a criança, ela está decodificando, vamos dizer ali, 2 idiomas na cabeça dela, buscando entender. Então, é natural que demore um processo, mais tempo para ela começar a falar. O que eu sei, eu só não lembro direito a idade, se é 5 ou 7 anos. Que até essa idade, que eu não me recordo se são 5 ou 7 anos, é o ideal para que a criança comece a ter contato com o inglês e comece a aprender inglês. Por quê? Porque até essa idade, uma das duas que eu não me recordo, um segundo idioma, né, ou terceiro, ou quarto, enfim, tem crianças que pequenininhas já são poliglotas. Ele fica na mesma região, no mesmo lugar do cérebro, eu só não sei direito essas partes técnicas. Se tiver alguém aqui especialista em neurociência, me ajuda nesse momento. O nome da parte cerebral eu já não sei dizer. Mas fica na mesma parte do cérebro em que fica armazenado a nossa linguagem materna. Então, o que acontece? A criança, ela entende o segundo idioma, na verdade, como sinônimos, né? Não vê como algo separado. Ela entende, por exemplo, que book e livro são sinônimos. E não que book é uma tradução de uma palavra que em português é livro, entendeu? Olha que interessante. Por isso que fala que para a criança realmente
a aprender, aprende mais fácil quando ela tem esse contato desde nova, tá? Desde muito pequena. Então, na verdade, não existe um tempo ideal. Quanto mais cedo a criança tiver contato, melhor, porque o cérebro ele vai começar a entender e a decodificar as mensagens do mundo, vamos dizer assim, de várias formas diferentes. Já vai estar adaptado com isso. Tá? Diferente de quando a gente tem o português, que a gente aprende a decodificar as mensagens de um jeito só. Enfim, então essa é o recado que eu queria te dizer. E a melhor forma é realmente tendo contato, a criança tendo contato com aquilo que ela gosta. Então pode pegar um desenho, que se os seus filhos, por exemplo, estão... Quantos anos tem seus filhos, Van? Deixa eu ver que eu não estou vendo suas mensagens, se você está escrevendo, porque teve outras perguntas. Calma aí. Deixa eu ver. A Vanessa, eu sempre achei que atrapalha mesmo, por isso nunca coloquei no inglês, mas agora quero muito. Tem um de 8 anos e um de 4, os dois farão inglês este ano. Ah, tá ótimo, já tá uma idade muito boa. Então, como eu te disse, são, assim, ideias de estudiosos, mas o último que eu vi, ele, na verdade, disse que essa confusão aparente, ela é positiva, né? Que isso não prejudica a médio e longo prazo o desenvolvimento da criança. Parece que a criança tem ali uma confusão de misturar os idiomas ou de demorar para conseguir falar alguma coisa, mas, na verdade, isso é um processo natural que, conforme a criança vai crescendo, se desenvolvendo, tudo se desenvolve naturalmente, da fala, tanto do idioma nativo quanto do segundo idioma, né? No caso aí do inglês. Eu ia comentar alguma coisa que... eu lembrei de um empreendedor que eu vi que ele estava falando do filho dele, né? O Érico Rocha, não sei quem aqui conhece, da fórmula de lançamento, que ele disse assim, que ele acostumou o filho dele, eles tinham um trato, que o filho dele não podia assistir, ele não queria que o filho dele tivesse contato com eletrônicos, né? Então, ele só disse assim, que o filho dele só podia ter contato com eletrônicos só se fosse em inglês. Então, os jogos eram todos em inglês, e quando ele ia ver um desenho, tinha que ser em inglês, senão o menino não ia poder pegar os eletrônicos. E aí ele disse que foi muito interessante, porque o filho associou o idioma inglês a um momento divertido dele. Então, ele falou assim, que hoje em dia, quando eles moraram no exterior também, depois de um tempo e tal, mas ele falou assim, que o menino, quando era situações de brincadeira, ele falava em inglês. E quando eram situações mais do dia a dia, com os pais, então ele falava em português. Então, eu achei muito interessante. Olha como a criança associou na cabeça, né? Isso ele era pequeno, acho que ele tinha 5 anos e já falava, né? Deixa eu ver aqui o que mais. A Vanessa, obrigada, minha linda. Não vejo a hora de estudarmos inglês este ano. Só meu marido fala fluentemente. Legal. Incentiva seu marido a falar com seus filhos em casa. Ele costuma falar alguma coisa com eles, começa com os comandos básicos. É muito bacana incentivar as crianças a verem o desenho, tentar cantar junto ou repetir algumas falas do desenho que gosta. Né? Começa aos pouquinhos. Agora, deixa eu voltar, porque eu acho que teve outras perguntas aqui. Deixa eu ver. A Queria disse, quando eu estudava inglês, eu batia papo com uma turca pelo MSN. Agora me pergunta como a gente se conheceu, que eu não lembro. Legal, aí. A experiência é bacana. Aí a Queria continua. Eu morro de vontade de fazer uma imersão por 3 meses, levar marido e filho juntos. É legal, Síria, mas... Kíria, oh meu Deus. Mas eu recomendo que tenha uma base já, né? Que já vá mais preparado, porque você vai tirar mais proveito da experiência. Porque eu já tive alunos, tá? E amigos que tiveram essa experiência no exterior de alguns meses e voltaram tanto frustrados, porque achavam que iam aprender e tudo mais, e pegaram pouquíssima coisa, né? Porque foram muito crus e não conseguiram ali tirar o melhor da experiência, porque mal entendiam o que falavam, tinha aquela situação de frustração de querer se comunicar o básico e não conseguia. Eu não sei qual é o seu nível de inglês, né? Tô falando isso assumindo aqui que de repente o seu nível seja mais básico, tá? Aqui falando, criança aprende rapidinho. Meu bebê tem inglês na escolinha. Ele fala várias palavrinhas. Barco, ele só chama boat. Que bonitinho.
Que legal esse ponto de vista. Aí, quem que é aqui que tá falando? Eu já esqueci o nome. Eu lembro de você, mas eu já esqueci o nome. Loaci Preste. Desde criança aprendo inglês. Sempre é bom praticar. Legal. Estudar antes e aprimorar lá. Isso. É importante já ir com uma preparação, com listening bem treinado, como eu disse. Principalmente o listening e um pouco um pouco do treino da pronúncia, tá? Deixa eu ver o que mais aqui, só para eu comentar. E se tiver dúvidas, vão mandando para mim, tá bom? Que eu vou respondendo aqui ao vivo. O Samuel tá falando, na minha opinião, não tem idade para fazer inglês. Eu já ensino inglês para meu filho. E quando eu tiver outro, vou ensinar desde bebê. Quem me dera ter tido a oportunidade de aprender quando criança. Tem criança que fala até palavrão. E as pessoas acham bonito. Mas para aprender inglês, algumas outras pessoas acham que atrapalha. Sam, é muito legal saber da sua experiência, que você já ensina seu filho. Quantos anos que ele tem, é menino? Muito bacana saber que é realmente muito importante, né? Porque o inglês abre muitas portas, abre muitas oportunidades. A Aline também me disse que ela, por exemplo, ela às vezes tem indicação de acompanhar no YouTube vários gurus de empreendedorismo, que para ela é importante, para ela crescer no negócio dela. E ela fala que ela nem chega a abrir lá e acompanhar o canal, nem se inscreve, porque ela sabe que não vai entender. Mas é uma frustração dela, porque ela fala, poxa, imagina, se eu conseguisse entender esses vídeos, eu ia estar ali pegando em primeira mão, né? Direto da fonte, os conteúdos ali importantes para o crescimento dela. Então, se a gente tem esse incentivo desde criança, ótimo. Então, é importante mesmo que a gente incentive nossos filhos. Mas eu queria também reforçar que isso não é... Porque às vezes tem pessoas... Eu não sei se tem alguém aqui que se relaciona. Se tiver, também quero saber. Conta para mim. Tem pessoas que colocam isso como limitador, né? Eu não tive inglês quando eu era criança, então não consigo aprender porque eu sou adulto. Só consegue aprender inglês quando se é criança. Alguém aqui tem esse pensamento? Se tiver, é comum que se tenha esse pensamento. Mas eu queria dizer que isso é um limitador. Por que a criança tende a ter mais facilidade? Eu sempre falo que tem a ver com comportamento. A criança, ela entende que ela está numa fase de aprendizado. E o que é entender? É aceitar mesmo que se está numa fase de aprendizado e que vai ser normal errar, cair, levantar, né? Errar e tentar acertar. E que a criança trata isso com uma naturalidade tremenda, esse caminhar de aprendizagem. E a gente, na vida adulta, tende-se a ter um pensamento, uma forma de pensar de eu sou adulto, já aprendi tudo o que precisava aprender, né? Então, na verdade, a gente está sempre aprendendo. Na teoria, a gente conhece essas falas, né? De que se aprende errando e tudo mais, mas na prática, quando a gente vai aprender e erra, a gente se sente frustrado, a gente desperta vários medos nossos na hora de a gente ir treinar o inglês, quando começa essa parte da conversação, como eu disse, enfim, dá uma sensação assim de... a gente parece que tem medo de se sentir recomeçando em alguma coisa. Quem aqui tem esse sentimento, fala para mim também, para eu poder expressar melhor essa sensação. Então, acontece isso com o adulto, e que o adulto tem mais dificuldade de lidar com esse processo de aprendizagem lá do começo, que dá mesmo frustração, porque muitas vezes é difícil mesmo, tem dificuldade de lidar com isso com uma certa naturalidade. Então, mas eu queria falar assim que é super possível. É possível para todas as pessoas. Não existe, a não ser pessoas que tenham problemas cognitivos reais, né? Mas aí é uma outra questão, o que também dá para trabalhar, só que a pessoa vai ter um ritmo diferenciado. Fora isso, todos somos capazes de aprender, e muitas vezes as grandes dificuldades de aprendizagem é mais por a pessoa que se limita mentalmente mesmo, que tem crenças ali
que impedem ela de se desenvolver com mais tranquilidade e naturalidade dentro do idioma. 9 anos o filho do Samuel tem, que legal. Você fala inglês com ele? Ele fala com você alguma coisa já? Deixa eu ver, que tem mais alguém falando aqui alguma coisa. Tenho algum conhecimento, porque já fiz curso e até já dei aula há alguns anos. Ah, que legal, Kyria. Eu não... Se a gente conversou sobre isso, eu não lembrava. Tem facilidade, bacana. Meu marido fica passando o quanto lembro do que fica passado. Não sei se eu entendi. O quanto lembro do que aprendi. Legal. Bom, gente, deixa eu ver se tem algum outro tema aqui. Enquanto ninguém me manda dúvidas, eu vou falando sobre a conversa que eu tive com a Aline. A gente conversou um pouco sobre inglês americano e inglês britânico. E aí ela me disse assim, eu lembro quando eu estava estudando, o professor falava assim, que o inglês britânico é muito mais fácil de entender. Ui! Ai, gente, meu celular desabou aqui. Pronto, voltou. Eu quero saber a opinião de vocês sobre essa situação. O que vocês acham sobre inglês americano e britânico? Enquanto eu vou falando. E o que eu falei para ela? Eu falei assim, olha, depende, eu vou dizer a minha experiência. Desde que eu comecei a aprender inglês, eu me habituei a ter contato mais com o inglês americano, né? E, inclusive, os treinos que eu sempre fiz foi mais puxando a pronúncia para o inglês americano, tanto a pronúncia quanto os termos em geral, as palavras, né? Porque tem alguns detalhes que é um pouco diferente das palavras do inglês americano para o britânico, além do sotaque. E eu falei que eu fiz, né? Eu contei para ela que eu fiz uma... A Aline entrou agora. Hello, Aline! Já temos aqui mais de 40 minutos de live, mas você chegou. Estou contando aqui sobre a nossa conversa de diferença de inglês britânico e americano que a gente teve. E aí, o que eu falei? Que eu fiz uma prova de Cambridge de inglês avançado para tirar certificação, né, de inglês. E a primeira vez eu reprovei, né? E qual foi um dos principais? Qual foi a minha nota mais baixa? Foi de listening. Mas por quê? Porque, assim, eu tinha inglês variado na prova, mas grande parte da prova era de inglês britânico. E eu não estava habituada com ouvir e entender o inglês britânico. Para mim é mais difícil. Por quê? Porque eu estou mais acostumada com o inglês americano. Então, isso é algo que tem muito a ver com o que você está habituado a ouvir e entender, né? E aí ela falou assim, mas tem muita diferença e tal. Eu falei assim, olha, tem coisas que tem diferença, às vezes, de um estado para outro, de sotaque, de palavras. Imagina de país para país. Aí eu dei o exemplo aqui do Brasil, né? A gente até brincou, porque a Aline, ela mora em Londrina, mas ela é aqui de Santos, né? Ela morou aqui muito tempo. E aqui em Santos, pãozinho francês, pão francês, a gente chama de média, né? Então a gente vai na padaria e fala, me vê 5 médias. E esse é o pão francês. Se eu for para São Paulo, por exemplo, que é a cidade 1 hora daqui onde eu moro, se eu falo média lá, média é café com leite, gente. Vão me dar um cafezinho com leite, né? E tem lugar que muito menos vai entender o que é média. Você tem que falar pãozinho, pão, né? Então, olha só, se a gente tem... E de sotaque também já muda de pessoal de Santos para o pessoal de São Paulo, que é a cidade de 1 hora. De estado para estado, quantas palavras a gente não tem diferente? Quanto sotaque a gente não tem diferente? Imagina de países, né? De 2 países diferentes. Qual que é o mais fácil, o mais difícil? O mais fácil é aquele que você está mais acostumado. Acabou isso. Nesse sentido dessa pergunta, é aquele que você está mais acostumado. Aquele que você mais tem no seu ouvido é aquele que vai ficar mais fácil para você. Ponto, tá? Tá tendo declarações de amor aqui entre a Kyria e a Aline, é isso? A Kyria tá me perguntando, você já fez intercâmbio, Jaque? Não, e eu gosto de falar que eu não tenho nem passaporte. Por que eu gosto de falar isso? Porque muitas pessoas têm essa crença, igual eu comentei da crença limitante, que você só aprende inglês se você viaja para outro país, tá? Então, eu não tenho nem passaporte, eu nunca fui para o exterior. E eu sou fluente, tenho inglês avançado e eu sou professora de inglês.
E ajuda aí muitas pessoas a aprenderem inglês, e agora focando em ajudar mulheres empreendedoras a aprender inglês. Então, assim, como então que eu aprendo inglês? Gente, como que se aprende um idioma? Tendo contato com o idioma ao seu redor. A gente só precisa trazer essa vivência para o nosso dia a dia. E não é tão difícil assim, é muito simples, tá? É muito simples trazer isso para o dia a dia. Como eu disse, você pode começar com minutos por dia e pouco a pouco ir aumentando esse contato. É lógico que eu aprendi no método mais tradicional, nos métodos mais tradicionais. Então, eu levei cerca de 5 anos para aprender. E hoje, eu pesquisando, eu estudando, e eu acredito também que não faz tanto tempo que vieram estudos trazendo que a gente consegue ter um aprendizado de inglês em menos tempo. Né? Porque antigamente tinha muito mais essa coisa tão forte da gramática, e a maioria dos cursos nem tinha nenhuma conversação, né? Como eu disse aqui nessa live, a conversação ela não é tão boa desde o início, mas tinha curso, e eu não sei se existe até hoje, que a pessoa ficava 6, 7, 8, 10 anos no curso só com a parte da leitura e escrita. Então, assim, tem coisas que são muito novas sobre aprendizado de idiomas. Então, eu já aprendi aí sobre metodologias que são muito mais eficientes. E dependendo, é lógico, como tudo nessa vida, da dedicação de cada um, é possível reduzir para metade do tempo de aprendizado, né, de estudos, para alcançar resultados mais satisfatórios do que os métodos mais tradicionais. Então, esses métodos são métodos muito usados por poliglotas, por pessoas que falam várias línguas, né? Como eu disse, um dos métodos é de textos com áudio, em que você pega o áudio de qualquer material e lê junto. E aí você vai aos poucos identificando a leitura com o áudio, e aí até que você tira a parte escrita e só escuta, e você consegue entender muito melhor. Depois você pega o áudio e a escrita e vai lendo para treinar sua pronúncia. Aí você tira a escrita de novo, só escuta e repete. Enfim, é um passo a passo que eu até expliquei para a Aline. Até dei uma lição de casa para ela, só que ela está recebendo visitas hoje. Suas visitas já chegaram, Aline, que são as familiares dela aqui de Santos. Mas ela disse que se comprometeu para daqui a 15 dias começar o desafio que eu dei para ela, de começar os treinos diários. E se mais alguém aqui também quiser saber sobre esses treinos diários que eu estou ajudando, me manda mensagem box, no direct message, enfim, que eu ajudo você com esse passo a passo de como começar a ter vivência com o inglês de uma forma simples e muito eficiente, muito mais eficiente que os métodos tradicionais. Deixa eu ver se tem mais coisa aqui. A Queria falou, que bom, Jaque, e você vai ajudar muitas mulheres tops a ficarem mais tops ainda. Legal. A Aline falou, ai, gente, meu celular tá meio... Calma, pronto, não caia de novo. Um amigo que fez o intercâmbio falou que não faz sentido fazer curso de inglês, que não fez sentido, é isso? Ele só aprendeu mesmo morando lá fora. Aline, depende do curso, né? Depende do curso, depende da abordagem do curso. Existem metodologias mil. E a maioria das escolas de inglês hoje em dia ainda são muito tradicionais. Tradicionais, leia-se, tem muito foco em gramática, muito foco em leitura escrita. E como eu disse, a fala é uma consequência de ouvir. A maioria das escolas já trabalham o listening como uma forma de teste. Você chega lá, você não está acostumado a ouvir inglês, aí de repente bota lá um áudio e você já é testado, né? Vê se você entende aí qual é a alternativa certa, A, B, C, D ou E. Você mal está acostumado a ouvir inglês, como é que você já vai ser testado? Você tem que primeiro se habituar a ouvir muito inglês, né? Que mais? Sim, meu compromisso daqui a 15 dias. A Aline relembrando o compromisso que ela fez comigo. Queria, quando eu for fazer o curso, vai ser com você, viu? Vai ser um prazer, queria te ter como aluna. Se prepara que eu pego no pé, viu? Ele fez o CNA. O CNA tende a ser tradicional dessa forma que eu falei. Tem bastante leitura, bastante escrita, tem conversação, né? Mas é nesse sentido, quando tem o listening, já é para você ser testado direto, né?
Uma outra... Gente, antes de eu falar, ó, Kiri, eu tô vendo que você tá perguntando, mas antes disso eu lembrei uma coisa muito importante sobre o tema da live, que é a conversação desde o início. Sabe qual é um grande problema também da conversação desde o início? Que é o problema que a Débora relatou para mim. Um dos grandes problemas é que tem muitas pessoas que, quando a pessoa não se sente à vontade para se expressar no idioma, e ela está em grupo, né, num grupo de escola, e ela é forçada a falar, ela é obrigada a falar. Gente, isso cria traumas verdadeiros, verdadeiros. Eu já tive aluna que tinha crise de pânico em sala de aula. Tá, então são traumas verdadeiros. E depois isso, para desconstruir isso e criar uma associação positiva para o aprendizado, é um processo que leva mais tempo. É possível para quem tem trauma? Sim, é. Mas vai ser um processo mais doloroso para a pessoa ainda. Desassociar aquela impressão toda negativa, toda de tensão que tem com o idioma e trazer momentos mais positivos, prazerosos e tranquilos dentro do aprendizado. Então, a conversação desde o início também tem esse grande agravante, principalmente para pessoas que fazem assim em grupos de escolas de idiomas mais tradicionais, em que ela é forçada e obrigada a falar. Então, é bem sério isso, é muito, muito complicado, porque as escolas de idiomas geralmente não trabalham essa questão e não respeitam o aluno nesse sentido. Não respeita. Vamos lá, deixa eu ver. Aqui, já que uma dúvida que tenho é que a gente estuda gramática e escrita certinha. Aí na conversação é mais coloquial. Isso é difícil para mim. Queria que eu costumo sempre brincar, eu até falei para a Aline, eu falei assim, ó, cada habilidade, são duas coisas, primeiro. Cada habilidade é como se fosse um idioma novo, tá? Então, escrita é uma coisa, leitura é outra coisa, escuta é outra coisa e fala é outra coisa. Então, cada um tem as suas peculiaridades. Então, não é, por exemplo, que nem eu disse, você treinando escrita e leitura, que você vai aprender a falar. Não, porque não tem relação. E, geralmente, escrita e leitura estão associadas, e escuta e fala estão associadas, tá? Uma outra coisa que você disse, e outra coisa diferente, outra coisa de novo, né? Mas duas coisas diferentes é a leitura, a fala ou a escrita gramaticalmente correta e a fala e a escrita coloquial, igual você está colocando aqui, né? E igualzinho no português, gente. Se eu até a Aline que disse que estudou com o Kenny aqui em Santos, ele até tem um vídeo que brinca com essa situação. Depois que eu fui ver que eu usava uma frase similar e eu vi que ele também faz. Se eu for falar certinho, eu falo assim, eu vou para a praia com as amigas. Eu tenho que escrever assim, certo? Esse é o certo de escrever. Mas e se eu falo isso com alguém? Eu vou para a praia com as amigas. Vão achar que eu sou um robô. Não. Eu vou juntando, né? Eu vou virar vou, né? Vou virar vou. O para vira pra, que vira pá. Vou, pá, praia. O com as vira cas, e aí você vai juntando casamiga. Aí esquece o S, né? Plural para quê? Não é isso? No nosso dia a dia, assim. Plural para quê? Ninguém fala direitinho. Os plurais no dia a dia, pouquíssimas pessoas usam, né? Eu vou para praia casamiga, né? Assim que a gente fala. Então, como que eu vou aprender isso? Então, gente, é tendo contato. Pega filme, pega seriado, vai perceber como é que eles usam. Então, é importante estudar os dois. De novo, depende do seu objetivo. Qual que é o seu objetivo? É viajar uma vez por ano para a Disney? Então vai entender como que se fala no dia a dia. Esquece as regras gramaticais. Se esse é o seu objetivo, viajar uma vez por ano, por um mês só, na Disney, ou por menos tempo. Só vai estudar inglês falado do dia a dia, entendeu? Esquece regras aprofundadas de gramática. Agora, assim, é importante conhecer um pouco das estruturas, tá? Ter ali umas pitadinhas de algumas estruturas e algumas regras, mas são pitadinhas. E é algo que vem como segundo momento no curso, como um complemento depois, tá? Não é algo para você guiar o seu caminho desde o começo, ok? Qual é o seu objetivo? De novo, qual é o seu objetivo? Se o seu objetivo é fazer um mestrado, e para você entrar no seu mestrado, você precisa
fazer uma prova que geralmente é o TOEFL. E aí nessa prova vai ter lá escrita, vai ter treinos de escrita, de leitura, de todas as habilidades, de fala, de escuta. Aí você vai ter que se aprofundar no inglês. Aí você vai ter que conhecer as regras a fundo. Você vai ter que saber as regras gramaticais, as regras de escrita certinhas. Então, de novo, depende do seu objetivo. E se você quer aprender inglês coloquial, vai ver seriados, filmes e perceber como eles falam. Repete as falas deles. Repete o sotaque, repete exatamente, percebe quais são as junções que eles falam. Igual dessa forma que eu expliquei, o para ficou pá pra gente, né? O eu vou ficou vou, né? Então percebe essas questões, ok? Hi, Santos, o que você acha do curso da Wizard? Eu fiz lá durante 6 meses, nas primeiras aulas, já falando frases. Olha, eu aprendi pela Wizard. É uma escola de inglês tradicional, tá? Eu falo assim, não tem nada exatamente de ruim ou errado. Você precisa observar como que isso é para você. Para mim foi positivo, para mim foi super bom. Mas eu demorei 5 anos e hoje em dia acho que são 6 até na Wizard. Então, se você não tem pressa, se para você tudo bem, se você gosta do método, se as aulas para vocês são agradáveis, tá tudo bem. O que eu questiono é para você perceber como que isso é para você. Você tem que tomar cuidado para perceber se você está fazendo muito tradução, assim, 80 a 100% de tradução do português para o inglês. Se você estiver fazendo isso, toma cuidado, que você pode consolidar na sua mente o inglês do português para o inglês, que não é inglês, tá? Só toma cuidado, vai se observando. Em paralelo, nada impede que você estude com métodos mais eficientes, como eu disse, métodos de poliglotas, que me chama... eu não sei se tem quem eu conheço uma Rai, eu não sei se essa Rai que tá aqui é uma Rai que eu conheço, mas enfim, mas me chama no direct message que eu te explico, eu posso te ajudar para você conhecer esses métodos em paralelo, nada impede que você faça, tá? Para que você vá colocando bastante caixinha de inglês na sua cabeça. Faz o seguinte, pega sabe os CDs, as partes do áudio que tem até da Wizard, e você se especializa em entender todo o áudio que tem lá, entendeu? Do seu curso. Mas não só do curso. Mistura isso com áudios de inglês real, de filmes, de seriados, de vídeos. Então, mescla, ok? Mescla, não fica só com o inglês do curso, que pode te limitar no seu aprendizado e criar aí consolidações não muito positivas, tá? Aí a Aline falando, nem fala. Na nossa live, fiquei pensando, se ela me cumprimentar em inglês, já vou travar. Quem que é a pessoa? Eu não lembro. Vou pra praia, isso, vou pra praia. Acho que sou eu. Tinha falado com você no WhatsApp outro dia. Ah, tá. Não sei se eu sei exatamente, mas ok. Mas me chama, daí eu te explico direitinho, passo a passo, tá bom? Bom, se não tiver mais nenhuma... Vamos, pra gente terminar aqui, vamos terminar com chuva de coraçãozinho. Chuva de coração aqui no Face, chuva de coração aqui no Insta. E se não tiver mais nenhuma dúvida, eu vou terminando. Gostaria de agradecer muito a presença de todo mundo aqui, de todos que interagiram. E, de novo, se você quer uma ajuda mais direcionada, me chama em inbox que eu te ajudo, ok? Eu te dou umas instruções e te ajudo no seu aprendizado de inglês. Então é isso. As lives, olha só, provavelmente, não vou prometer, mas em breve darei melhores notícias. Provavelmente, a partir da segunda semana de janeiro, porque a primeira ainda vai estar meio embolado com o fim de dezembro, começo de janeiro. Na segunda semana de janeiro, eu vou começar a fazer 2 lives semanais. Então, fiquem por aqui comigo, que eu vou dar notícias sobre as lives, se elas vão acontecer mesmo 2 vezes por semana, e o horário, se eu vou manter realmente o mesmo, enquanto eu estou me adaptando com essa nova rotina. Porque toda rotina exige aí uma adaptação, ok? Muito obrigada a todos que estiveram aqui, e a gente se vê nas próximas lives. Bye!